Nessa aula, você vai aprender a criar duas funções, né, duas medidas, utilizando as funções count, né, para calcular a quantidade, né, de pagamentos previstos, de transações previstas e a quantidade de transações realizadas de fato, ok? Então, nós vamos abrir aqui o arquivo do exercício, que está anexado aqui nessa aula, beleza? Temos lá o exercício e o gabarito. Vamos abrir o exercício. Ele vai abrir aqui o Power BI. Beleza? Vamos voltar lá na nossa tabela de pagamentos, ok? E aqui na tabela de pagamentos, ó, nós temos os campos lá que nós criamos e nós temos as duas medidas, né? Lembrando que essas medidas, elas não aparecem aqui na nossa visualização da tabela, dos dados da tabela, beleza? Porque aqui só tem mesmo, ele só exibe os dados da tabela. As medidas são criadas para serem utilizadas nos visuais, tá legal? Para calcular alguma coisa, beleza? Para criarmos os indicadores dos visuais do dashboard, ok? Então, ó, vamos clicar com o botão direito do mouse na tabela pagamentos em nova medida. Aqui, nova medida, ó, ele já abriu aqui, já criou aqui uma medida prévia aqui dentro da tabela pagamentos. Já temos aqui as outras duas, né, M status pago e o M status previsto. E agora nós vamos criar a M maiúsculo, transações, espaço previstas, igual. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos, ao invés de somar, como nós fizemos na aula anterior, nós vamos contar. A única diferença é essa, beleza? Para contar, nós utilizamos aqui no Power BI a função count, de contar em inglês, ok? Bem tranquilo, bem simples. Nós vamos contar algum campo. Podemos utilizar, por exemplo, o campo categoria do pagamento. Então, lá na nossa tabela, nós temos a categoria do pagamento em todas as linhas, né? Todos os registros lá da nossa tabela. Basta contarmos a quantidade de linhas que nós vamos conseguir saber a quantidade de transações, ok? Então, podemos utilizar, por exemplo, o campo categoria do pagamento, sem problema algum, ok? Então, ó, para contar, utilizamos a função count, beleza? Só que tem uma coisa, para auxiliar a função count, nós podemos utilizar a função calculate. Então vamos colocar aqui, ó, calculate, abre parêntese, e agora nós vamos colocar a expressão count, abre parêntese. Ah, professor, eu posso utilizar só a função count, já que eu só quero contar? Pode, sem problema algum. É porque a calculate ela já te dá uma estrutura para você filtrar posteriormente, se você quiser colocar um filtro dentro dessa medida, ok? Por isso que eu gosto de utilizar sempre a função calculate junto com as funções count e a função sum, de somar, ok? Mas você pode tranquilamente utilizar a função count. Count, e aí eu quero contar a categoria de pagamento. Então, ó, categoria, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o campo categoria dentro da tabela categorias, o campo código item dentro da tabela categorias e o campo descrição item dentro da tabela categorias. Só que eu quero categoria do pagamento, que está dentro da tabela pagamento, que é a tabela que nós estamos trabalhando nesse momento, tá legal? Depois nós vamos para as outras tabelas. Então vamos selecionar aqui, ó, categoria do pagamento. Fecha parêntese e pronto. Criamos a medida. Vamos ver se deu certo. Ó. Vamos arrastar isso aqui para o meio, para ele criar aqui um indicador, ó. Ele colocou isso no visual de gráfico de colunas, ó. Tem 750 transações previstas aqui no total, beleza? Utilizando somente a função count, bem simples, tá legal? Agora, com apoio, né, da função calculate, nós vamos fazer uma espécie de conte-C, né, pegando aí tudo que for diferente de vencido, para a gente pegar tudo que foi pago de fato. Então nós vamos clicar com o botão direito do mouse aqui na tabela pagamentos novamente, nova medida, ele vai criar aqui, né, a medida prévia aqui em cima, e aqui nós vamos digitar M transações. Vocês podem deixar sem o M, tá? Sem problema algum, beleza? O M é uma forma que eu uso para encontrar rapidamente as medidas dentro de uma tabela, beleza? Principalmente quando eu trabalho com tabelas com dezenas de campos. Fica muito mais fácil de encontrar os campos que são medidas, ok? Então, M, transações,
realizadas igual. Aí agora nós vamos começar a colocar a sintaxe da nossa medida. Então, eu quero contar. Para contar, eu uso count. O que eu vou contar? Eu posso contar, né, como eu fiz na medida de transações previstas. Aqui em transações realizadas, eu também quero contar a categoria do pagamento. Show de bola. Beleza. Contei a categoria do pagamento. Só que eu quero colocar um filtro. Como é que eu coloco um filtro? Tipo um conte C, por exemplo. Uma condição, né? Eu uso o calculate. Então, ó, vou botar o calculate aqui antes do count. Calculate, abre parêntese. Aí lá no final, ó, depois do parêntese fechando do count, eu venho e coloco vírgula. Diferente do Excel, porque no Excel a gente usa ponto e vírgula, né? No Excel desktop, no Excel normal. Então, mas aqui é vírgula, ok? Tem essas diferençazinhas aí que vocês vão se acostumando, mas é bem tranquilo, tá legal? Eu quero filtrar. O que eu vou filtrar? Vou filtrar a origem, né? Ou melhor, vou filtrar o status, diferente de abre aspas duplas, porque abre aspas duplas, porque eu vou me referir agora a um texto dentro do campo status. 4, espaço, traço, espaço, vencido. Fecha aspas duplas, fecha parêntese. Pronto. Dá um Vzinho aqui para confirmar. Beleza. Vamos ver. Vou colocar aqui 342 transações realizadas. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula e vamos para a próxima. Tchau, tchau.